O texto que eu quero ler nessa noite está em Lucas, no capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então aqui já está o título que justifica a parábola que agora eu vou ler com os amados. Havia uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva, como ela me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai-no no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, olha a pergunta que Jesus aqui está fazendo: achará porventura fé na terra? A parábola do juiz iníquo, ou do juiz do ímpio, fala a respeito da oração. Eu tenho falado muito a respeito do tema desde o ano passado, porque eu vejo que é extremamente relevante. O que vai nos fazer uma igreja poderosa será o fato de nós sermos uma igreja que ora. Esteve conosco no ano passado o profeta Abraham, e ele falava que Deus mostrava isso claramente, que nós seríamos conhecidos na nação como uma casa de oração, uma casa que ora, por aquilo que Deus tem feito no nosso meio, por aquilo que tem liberado no nosso meio, a respeito da oração. Por que eu falo tanto de oração? Porque oração, primeiramente, você precisa entender que a única forma de haver uma conexão entre o homem e Deus é somente através da oração. A oração, ela é transcendental, ela consegue transpor aquilo que é físico. Nada tem tanto poder para atingir o campo espiritual do que a oração. A oração é a maneira de você conectar a vontade do Eterno e entender a vontade dele na sua vida. Tudo passa pela oração. Ao olharmos os avivamentos que aconteceram na história da igreja, você vai ver que o avivamento aconteceu após oração. Desde a manifestação da descida do Espírito Santo, no dia de Pentecoste, estavam eles reunidos no mesmo lugar, fazendo o quê? Orando, buscando a presença de Deus. Quando ouviram um som como de um vento impetuoso, e agora enche toda aquela casa, eles começam a falar, agora línguas repartidas de fogo. Tudo passa através da oração. Saímos agora da descida do Espírito Santo, dando prosseguimento. Você vê os avivamentos como por exemplo da rua Azusa. Acontece quando um grupo de pessoas estava numa casa abandonada, e lá estavam eles orando, dia e mais dias orando. Avivamentos como por exemplo no país de Gales. Esse avivamento aconteceu depois de dias que estão unidos orando. O avivamento, por exemplo, quando aconteceu na pregação de Jonathan, onde que ele trouxe o grande sermão, dizendo-se, caindo na mão de um Deus irado. Esse sermão aconteceu depois de dias e mais dias de oração. A oração é a única maneira de nós trazimento para a igreja. A oração é a única forma de nós trazermos avivamento para a nossa casa. A oração é a única maneira de nós nos conectarmos em Deus e vivermos de acordo com a tua vontade. Não tem como um homem ser sustentado se não for através da oração.
Não tem como. Não tem outro meio. Se você conversar com alguém que não está bem espiritualmente, é fácil identificar através da vida dele de oração. Porque o primeiro indicativo de uma morte espiritual é justamente a falta de oração. A oração que nos sustenta, é a oração que nos mantém de pé, somente através da oração. Homens como Charles Finney, marcado como um grande avivalista, é marcado pela oração. Ele entrava dentro das matas e ficava orando, e ficava falando em mistério com Deus, porque as pessoas começavam a falar que ele estava louco, estava doido. Ao ponto de que Charles era tão cheio de Deus, que quando ele chegava nas fábricas, as fábricas paravam o seu trabalho, e as pessoas começavam a chorar, sem saber da presença que ele lá estava. Mas era um homem que carregava tanto uma vida de oração, que onde ele colocava a planta dos pés, havia arremento. Oração. Oração. Tudo passa pela oração. Não tem como nós não pensarmos em viver aquilo que Deus tem para nós, se não for através da oração. A rainha da Inglaterra, ameaçando invadir a Escócia querendo já falar a respeito da sua liberdade, e ela disse: não pode, não aceito da maneira como está. A Escócia agora pronto para ser invadida. Mas só que tinha um homem na Escócia. Esse homem, ele tinha uma vida de oração. John era conhecido como um homem de oração. John Knox, um homem que buscava a presença de Deus através da oração. A rainha Vitória, ela diz: eu não temo. A rainha da Inglaterra diz: eu não temo o exército da Escócia, mas eu temo a oração de John. A oração de um homem fez com que a rainha revesse a sua decisão. A oração dele todos os dias: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morrerei. Dai-me a Escócia, senão eu morrerei. Uma vida piedosa de oração. John Hines, conhecido como o grande missionário que ganhou a Índia como nenhum outro missionário. Eles consideram que ele ganhou quase 100 mil indianos. A vida dele era uma vida de oração. Ele tinha tanta vida de oração, ao ponto que conta-se a história dele, que no momento da refeição, ele entrava para falar com Deus pela manhã, e não tinha um horário para sair. Havia chegado no horário da refeição, e a esposa batia na porta e dizia: vem almoçar, o almoço está na mesa. E ele perguntava ao Espírito Santo, dizia: Espírito Santo, eu posso almoçar agora? O Senhor me libera para que eu possa almoçar agora? Orando, buscando a Deus toda manhã. Quando nós vamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos encontrar homens como Daniel. Orava 3 vezes ao dia. Daniel tinha já um ritual todos os dias, 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Ele orava de uma maneira que todos viam ele orando. Ele orava de uma maneira que todos sabiam que ele estava orando. Tanto que, quando eles iam pedir agora uma carta, para que pudessem uma forma de pegar Daniel, sabia que a única maneira vamos proibir que não haja oração. Não haja 24 horas, ninguém pode orar por ninguém. Ninguém, só o rei. E agora vai lá e vem a carta. Sabia que facilmente pegaria Daniel, porque Daniel, ele poderia interromper o seu passeio ao shopping, ele poderia interromper um passeio, sua viagem, ele poderia interromper o que coisa, mas nunca o seu tempo de oração. E quando eu falo isso, é óbvio que eu estou aqui trazendo para o nosso contexto, quando eu falo do shopping. Eu estou contextualizando. Sabia que
poderia qualquer coisa Daniel, mas nesse caso, interromper a oração de Daniel, não conseguiria interromper a sua oração. Deixa eu dizer uma coisa, terrível coisa, é alguém provocar, mexer, se levantar contra um homem ou uma mulher de Deus que tenha vida de oração. Porque as respostas acontecem, as direções acontecem, tudo através da oração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Tudo passa pela vida de oração. Jesus, ele fala, contando a parábola aqui do juiz. E ele fala lá do juiz iníquo. Ou seja, um juiz que julgava, um juiz que não tinha um bom coração. Um juiz que não tinha temor a Deus. Um juiz que era ímpio. E quando eu falo de ímpio, por muitas vezes é mal compreendida a palavra ímpio. Há muitos crentes que são ímpios. Há muitos ateus que não são ímpios. Ímpio, a palavra ímpio é aquele que comete impiedade. Há muitas pessoas que não têm, mesmo estando na igreja, mas o coração dele é de impiedade. Tudo dele é, tem que punir, tem que fazer isso, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Ele quer justiça o tempo inteiro. Ele é ímpio no seu comportamento. Há muitos ateus que agem de compaixão e de misericórdia, mais do que muitos que conhecem a Cristo. A impiedade, ser ímpio é caminhar e proceder sem ter um coração de piedade, sem piedade na sua alma. Há muitos que são ímpios e não sabem. Esse juiz, ele era um juiz ímpio. Ele não tinha piedade em alguns comportamentos, mas era juiz. Não tinha temor na sua alma, mas era juiz. Quem ele era? Juiz. E aqui ele conta que a história de uma mulher que ela agora procura esse mesmo juiz, para que pudesse julgar a sua causa. E aqui nós começamos a aprender algumas chaves da oração. Primeiro ponto, ela mantém uma constância. Ela todos os dias ia nele para que ele pudesse julgar a sua causa. Nós lemos juntos e vimos pela insistência, ele então dá um veredito. Mas só que o que estava aqui era a constância. A oração, ela precisa de uma constância. O que eu aprendo com isso? O que eu aprendo é que há orações que somente serão respondidas de acordo com a sua constância. Tem oração que serão respondidas somente se você manter-se constante naquele seu pedido. Jesus ensinou claramente aqui que tem coisas que você vai ter que insistir com elas. Nós estamos vivendo uma fase, uma era, onde as pessoas gostam de discurso do tipo, não, eu estou aqui somente para agradecer, eu não quero pedir nada, Deus sabe que eu necessito, Deus sabe que eu preciso, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que tem coisas que eu tenho que pagar preço por elas em fé, em oração. Nós estamos com live de oração já há mais de um ano. Todos os dias, segunda a sexta, ao meio-dia. Recentemente, já 2 câncer sofreu, agora os médicos não entenderam o que aconteceu. Simplesmente as pessoas foram curadas. Qual é o termo que é utilizado? Tem que falar remissão. 2 câncer, remissão. Famílias sendo restauradas. A Juliana mandou para mim um vídeo. Cadê a Juliana? Juliana está aí? Juliana mandou um vídeo, mandou um vídeo para mim, de um testemunho de um casal que, a mulher, ela entrando começou a ir na live, orando, e ela todo dia ali orando pelo esposo, orando pelo esposo, e tal. Ele, 15 anos que ele não frequentava a igreja, que se havia se afastado, e ela orando, ela estava na praia orando. Não foi isso, Léo? Estava na praia orando, e estava lá no propósito, com a água lá que a gente ora todos os dias. E aí houve um culto, onde eu fiz o apelo, a pessoa não aceitou. Quando foi na segunda-feira, ela pediu,
Ele pediu o link da live e entrou. Na segunda-feira eu não faço isso, quem passa pela live sabe disso. Mas que nesse dia o Senhor tocou no meu coração para que eu pudesse falar. Eu fiz o apelo, ele foi o primeiro que colocou, eu quero voltar para Jesus. E hoje está aqui com a gente, aqui, servindo a Deus. Está aqui. A família.